42 acertos em Ciências da Natureza e 164 acertos no geral no Enem 2023. Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo o método que eu utilizei para estudar Ciências da Natureza, que eu vejo que é um jeito que poucas pessoas falam sobre e que vai permitir você estudar física, química, biologia com o mesmo prazer que você vê, por exemplo, uma série da Netflix, e vai permitir você aí conseguir a sua sonhada aprovação. Talvez você possa estar pensando aí que minha base no ensino médio tenha sido super forte e por isso que eu consegui esse resultado aí expressivo. Mas a verdade é que durante todo o meu ensino médio eu infelizmente negligenciei meus estudos. A pandemia colaborou também, aula online era toda uma bagunça. E eu só comecei a estudar mesmo no meio do terceirão. Ou seja, eu cheguei no terceiro ano do ensino médio sem saber nada sobre termodinâmica, calorimetria, estequiometria, química inorgânica. Eu cheguei totalmente despreparado. No Enem 2022, para você ter uma noção, que foi o ano ali do meu terceirão, eu consegui só 24 acertos. E depois de um ano estudando aí, usando o que eu vou passar aqui para você nesse vídeo, eu consegui subir de 24 para 42 acertos. E além de te explicar detalhadamente como eu estudei cada disciplina, eu ainda vou te dar no final desse vídeo um presente totalmente gratuito que se eu tivesse no seu lugar agora, era tudo o que eu desejaria. Mas antes de eu te passar detalhadamente o que eu fiz em cada matéria, eu quero te explicar por que a maioria das pessoas ficam ali com resultados medianos e só poucas pessoas conseguem resultados expressivos. Esse gráfico que você está vendo aí na tela agora são das notas do Enem Ciências da Natureza do Enem 2021. Esses dados foram disponibilizados ali pelo professor Fredão, que é um cara fenomenal. E talvez o que veio na sua cabeça é: quem fez mais de 40 acertos em naturezas aí é quem tá nos melhores cursinhos, tem dinheiro para pagar os melhores professores, os melhores materiais. E eu concordo com você, talvez realmente 50% dessas pessoas tiveram acesso a uma educação ali, a um cursinho muito bom. Só que, por outro lado, talvez 50% ali também não tiveram essas oportunidades, não tiveram como frequentar um cursinho tão bom e mesmo assim conseguiram alcançar esse resultado. E só o cursinho não basta para ter bons resultados. Eu vou dar o meu exemplo. Ano passado eu fiz o Bernoulli e só no cursinho que eu fiz, só na minha unidade, tinha ali mais ou menos umas 1000 pessoas só no pré-vestibular, tirando o terceirão. E pela minha percepção, eu boto minha mão no fogo aí que se 5% conseguiram mais de 40 acertos em natureza, ainda é um número alto. E a razão por trás disso é um estudo que não é muito efetivo. E não é culpa sua estudar desse jeito também. Muitas vezes a gente ali, na nossa formação no colégio, a gente foi instruído a estudar de uma maneira que não visa a retenção em longo prazo. Talvez a gente estudava ali visando só passar numa prova e a gente não tinha o intuito de interagir com a matéria. Muitas coisas que eu vou te passar aqui têm justamente a ver com isso. Interagir com a matéria. E você estudando para o Enem, você precisa hoje já começar a mudar a sua forma de estudo, tendo uma forma muito mais interativa e que visa a retenção do conhecimento a longo prazo. Aprender de fato, e não só decorar. Bom, tendo em vista isso, vamos agora, mais sem enrolação, falar sobre a física. E sem dúvida, eu acredito que a matéria mais odiada ali por uma boa parte das pessoas que estão estudando aí na escola, no vestibular. E a grande razão por trás dessa fama aí é que muitas vezes as pessoas tentam se prender muito ali só a sala de aula, a entender, a decorar as fórmulas, querer entender todos aqueles números. Por exemplo, tem realmente muitas fórmulas. Isso daí é meu armário, que durante o ano eu escrevi as fórmulas ali. E se você não fizer uma interação com o mundo real, entender e compreender essas fórmulas para você conseguir aplicar numa prova fica praticamente impossível. Ou seja, quando você está estudando física, é muito importante que você não se limite só à sala de aula. A sala de aula deve ser onde você pega a teoria, mas você precisa colocar a aplicabilidade prática naquilo ali. Isso daí foi uma coisa que mudou muito o meu estudo esse ano e que eu acho que, sem dúvidas, pelo menos em física, eu acredito que foi o que mais me ajudou a realmente compreender e dominar a matéria. Por exemplo, quando eu estava estudando eletrodinâmica, eu usava um simulador ali do PET, que é um site de simulação, que você conseguia brincar, fazer circuitos elétricos ali, e quando eu sempre aprendia eletrodinâmica, eu começava a colocar em prática o que eu aprendi. Sei lá, eu aprendi sobre curto-circuito, eu ia nesse site e fazia um curto-circuito ali, via o que eu tinha que fazer para consertar, porque você interagindo com os circuitos elétricos, principalmente circuitos que às vezes é um pouco abstrato, aquele monte de linhazinha ali, aqueles desenhos, só que se você pega e começa a brincar com aquilo ali mesmo, como se você fosse uma criança ali, se divertindo no joguinho, você começa a compreender e entender na prática como que acontecem as coisas, por que se eu ligar em série muda uma coisa, por que se eu ligar em paralelo, você vai acostumando a aprender aquilo ali, você vai acostumando a mexer com aquilo ali, de forma que vire até meio que automático depois de um certo tempo. Uma outra coisa muito legal
falando da física é você sempre buscar ver os fenômenos que são explicados por ela. Eu lembro quando eu tava correndo, eu gosto muito de correr, e aí no meio do ano aí, depois que a gente já tava aprendendo a parte da ótica, eu lembro que eu tava correndo num dia quente ali, meio-dia, e eu lembro que eu vi uma miragem, aquela questão de quando parece que tem água na pista, e quando eu bati o olho nisso, eu já lembrei do professor falando e eu comecei a repetir a explicação na minha cabeça e realmente consegui, eu visualizava os raios de luz vindo assim, e eu começava a entender, eu começava a interagir com a natureza, porque isso aí também é uma excelente forma de você aprender, você sempre está revisando, você tem até um livro que chama Make Stick, que fala que essa questão da reflexão é uma das melhores formas que você consegue aprender. Além de você ver e observar os fenômenos da natureza, você pode pesquisar por experimentos no YouTube. Eu lembro que eu nunca vou esquecer da lei de Lenz, porque eu vi um vídeo no YouTube que o cara fez mais ou menos, vou colocar o vídeo aí pra vocês, ele fez um ímã flutuar por conta da explicação ali do eletromagnetismo, da questão do freio magnético. E quando você vê isso, é muito mais fácil de você lembrar do vídeo e aí puxar a explicação do que você só ler e falar, lei de Lenz fala que tal. Se você vê o vídeo e você lembrar, você fala, tá, lei de Lenz é isso, pá. Bom, agora saindo um pouco da parte conceitual da física, de saber os fenômenos, vamos falar um pouco da parte aí que envolve os cálculos, a matemática, porque você vai estar fazendo o Enem, que é uma prova com 90 questões ali no segundo dia, que você vai ter que fazer uma prova de matemática inteira, mais uma prova de ciências da natureza. Você precisa estar com a matemática, principalmente a matemática básica, na ponta da língua, porque muitas questões de continhas chatas, por exemplo, as continhas de calorimetria, que fala, tem a potência, um dispositivo tem uma potência X, quanto tempo vai demorar para esquentar a água. É muito interessante que você saiba reduzir as contas, saiba cortar, tenha manha, coloque tudo em fração, porque quando você coloca a fração aberta, você consegue reduzir muita conta, você consegue evitar ali de fazer conta muito grande, porque você vê ali, sei lá, se tem 1 sobre 72 vezes 36 sobre 1, você já corta ali, pá, e resolve muito mais rápido do que ter que ficar fazendo um monte de conta. Então tenha matemática na ponta da língua e jamais trave por conta disso. Antes de você mesmo querer estudar física ali, se você não tá com a matemática bem estabelecida, a matemática básica que eu falo, saber jogar com os números, foque em ficar muito bom nisso, porque essa parte é fundamental para você conseguir bons resultados aí na física. Por fim, agora falando sobre os exercícios, eu sempre gostei de ficar ali mais no padrão do Enem, nunca gostei muito de extrapolar. Física, principalmente, é muito fácil de você pesar a mão, aumentar a dificuldade de um exercício. Então, pelo menos eu não via sentido para mim fazer exercícios de militares, até mesmo numa FUVEST, às vezes. O padrão de cobrança do Enem, às vezes, fica muito simples e perder sua energia ali com um exercício super complexo de eletrodinâmica, com vários resistores, que ele tem de ficar maluco, talvez não seja a melhor escolha e o Enem você nem vai precisar muito daquilo ali. Claro que você pegar, às vezes, um exercício um pouquinho mais difícil para você criar uma casca ali é interessante, mas eu nunca gostei de extrapolar, pegar um ITA assim para fazer de jeito nenhum. Sempre fiquei ali mais ou menos no padrão de cobrança do Enem, porque isso que eu vi que era a maneira melhor de otimizar meus esforços e meu tempo para conseguir melhores resultados. Agora vamos falar sobre a química, que é a minha segunda matéria favorita e também é uma matéria muito peculiar, porque ela envolve muitos conceitos e ao mesmo tempo ela envolve contas, às vezes contas bem chatinhas ele de fazer. E um dos principais problemas que eu vejo aí com a química, às vezes são muitos conceitos abstratos. Por exemplo, você entender ali, você visualizar a questão do dipolo magnético de um átomo, entender a questão ali das propriedades atômicas, entender por que um átomo ali com um raio atômico grande vai ter uma baixa energia de ionização e compreender de fato esses conceitos e não ficar só na decoreba exige sim muito esforço, mas sem dúvida eu acredito que é o que vale mais a pena, porque se pegar uma questão ali com padrão de cobrança um pouco diferente, se você realmente não tiver compreendido esses conceitos, muitas vezes você vai dar uma vacilada e vai perder essa questão. E por conta de ter esse volume todo de informações que você tem que decorar, principalmente na inorgânica, na orgânica também tem que decorar muita coisa. Meu principal aliado foram os flashcards, porque com os flashcards você consegue fazer ali a repetição, principalmente a repetição espaçada, que é uma das técnicas com mais evidências científicas aí, que vai ajudar o seu aprendizado a longo prazo. E o meu método de fazer flashcards era basicamente o seguinte: pela manhã eu prestava muita atenção na aula, eu realmente me dedicava para entender, compreender os conceitos, não ficava no celular, não ficava conversando, ficava totalmente ali focado, prestando atenção na aula.
Se eu não entendia alguma coisa, eu já buscava ali perguntar pro professor. Aí depois de tarde, eu fazia os exercícios da matéria ali, principalmente para eu fixar, ver se tinha algum conceito que eu não tinha entendido muito bem, para eu saber o que eu estava com mais dificuldade e também para saber o que era mais cobrado nas provas. E depois disso, quando eu terminava todos os exercícios do dia, eu ia ali pela noite e ficava fazendo os flashcards, ou seja, eu pegava as coisas ali que eu mais tive dificuldade, que eu mais via ali que era cobrado, e aí eu ia e fazia os flashcards. Vou deixar alguns exemplos de flashcards aí na tela que eu fiz, e para você ter uma noção, ao todo esse ano, contando todas as matérias, eu revisei mais de 17 mil flashcards, e realmente é algo que eu considero que foi fundamental para o resultado que eu tive, porque se você não revisar a matéria, principalmente em ciências da natureza, você vai esquecer, porque é muita coisa, tem muitos conceitos similares que você pode acabar confundindo. Então pega, faça seus flashcards, faça bem feito, recomendo você seguir esse jeito que eu falei, porque pelo menos para mim foi muito efetivo. E sempre que você tiver um tempinho livre ali, tá esperando uma consulta médica, tá no carro ali, pega, revisa os flashcards, pode fazer no papel. Eu recomendo usar o Anki, que é um aplicativo aí pro celular que o sistema de distribuição deles é fantástico. Então, faça os flashcards porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Outra coisa que me ajudou muito na química foi ali pesquisar, ver os experimentos, porque da mesma forma que eu falei ali com a física, você não se limitar à sala de aula, você buscar ver a aplicabilidade prática daquilo. Além de ser legal, eu adoro ver aqueles vídeos ali de reação, pô, acho muito legal os caras explodindo sódio na água, isso aí pra mim é fenomenal. Só que isso aí também tem um valor aí de aprendizado muito grande, porque eu lembro, por exemplo, quando eu tava aprendendo ali as reações inorgânicas, quando eu fui ver a reação ali de metal com ácido, eu ver a reação me ajudou muito a entender qual que eram os reagentes e quais seriam os produtos dessa reação. E a grande questão é, eu fui ver o vídeo, só que no vídeo você via ali que formava umas bolhas. Então eu pensava, se formou bolha, formou um gás. O ácido ali tem hidrogênio, então obviamente vai ser o gás hidrogênio ali, e aí depois forma o sal. Então eu ver isso me ajudou muito a compreender. E agora sobre os exercícios, eu sempre gostei de pegar exercícios ali em química, até mesmo porque eu gostava também, eu acho que isso pode ter influenciado um pouco, pegar exercícios que pesavam a mão um pouquinho mais, que eram um pouco mais difíceis, que eram um pouco mais elaborados, que eu gostava de pensar e eu sinto que isso me ajudou muito, principalmente no raciocínio, porque química muitas vezes, principalmente no Enem, eles gostam de contextualizar muito aí com a realidade e muitas vezes você saber decorado não vai bastar para você resolver uma questão. Você precisa entender a química, você precisa saber fazer links, você precisa compreender, relacionar conteúdos diferentes. Isso daí, pelo menos para mim, me ajudou muito a ter destreza ali para resolver as questões, principalmente as questões mais dificinhas ali do Enem. Isso eu vi que me ajudou muito. É aquela questão, né? Treinar um pouco mais difícil para quando chegar na hora do vamos ver ficar fácil. Por fim, agora sobre a biologia, que é a minha matéria favorita e provavelmente é a sua matéria favorita também. Mas mesmo assim, dentro da biologia tem aquelas pedrinhas no sapato que muita gente não gosta, tem dificuldade. A principal coisa da biologia são os nomes. É muito nome. E uma dica que eu te dou para entender melhor, compreender os nomes da biologia e não ficar só decorando, é buscar a origem das palavras. Por exemplo, a palavra esperma é semente e gímeno é nu. E aí você entende por que as plantas gimnospermas têm esse nome. Porque são plantas que as sementes não são acompanhadas de frutos. Ou seja, são sementes nu. Um outro exemplo disso é a palavra carioteca. Cário significa núcleo e teca é tipo o que armazena. Então, carioteca é o que armazena o núcleo. Um outro ponto que pode te ajudar muito, principalmente se você aí está estudando em casa, não está estudando com um cursinho, é você estudar os conteúdos de forma lógica. Ou seja, comece estudando ali a citologia, entenda bem as organelas, porque depois para você estudar botânica, histologia, fisiologia vai ficar muito mais fácil. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos supor, se você sabe bem a questão da bomba de sódio e potássio, até a questão da química dos gradientes de concentração, quando chegar na hora de estudar ali a membrana, o potencial de ação dos neurônios, vai ficar muito mais fácil de você entender, porque você já tem essa base boa. É muito melhor do que você querer estudar primeiro o potencial de ação para depois entender as organelas. Fica muito mais confuso o aprendizado. Então, se eu puder recomendar, eu recomendo que você primeiro comece do pequeno. Se possível, ainda da bioquímica. Entenda ali o que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é um lipídio,
depois comece ali com a citologia, comece a entender nas células, depois ali parta para a histologia para entender os tecidos, depois para fisiologia, aí vai junto com a botânica, e isso em paralelo com as outras partes ali da biologia que você não precisa necessariamente saber sobre, por exemplo, a citologia, vamos supor, genética. A genética você pode estudar em paralelo, a questão da evolução você pode estudar em paralelo, e por fim, agora falando da biologia, você saber química vai ser uma mão na roda gigantesca no seu estudo, principalmente nas matérias que as pessoas acham mais difícil, fotossíntese, respiração celular. Você saber os princípios aí de redução, oxidação, vai te ajudar muito a você compreender de forma mais fácil, mais tranquila esses processos bioquímicos. Além disso, você entender bem ali a questão das interações intermoleculares vai te ajudar muito a compreender alguns processos que ocorrem na biologia também, e dentre vários outros exemplos aqui que eu poderia ficar horas citando. Agora que eu já falei de cada matéria separado, vamos falar sobre aspectos gerais aí que servem para as três. Querendo ou não, ciências da natureza envolve você ter aulas de qualidade, mas fica tranquilo que você não precisa necessariamente desembolsar aí 35 mil em um ano para ter acesso a um cursinho de qualidade. Por exemplo, no Bernoulli, muitos dos professores que me davam aula lá têm cursinhos online também, e eu já vi ambos aí, assisti aula tanto no presencial, já vi algumas aulas dos cursos online deles. Eu posso afirmar que a qualidade é a mesma, parece que eles até têm um script da aula e eles só repetem. O que muda realmente é só a questão de você estar vendo online, mas em questão do conteúdo, da didática, é realmente a mesma. A qualidade não muda nada. Por conta disso, os cursos que eu recomendo aí em biologia é o BioATP do Daniel. Eu tive aula com o Daniel, com o Ângelo e algumas aulas de substituição aí com a Poliana. E o BioATP, a qualidade da aula deles é incrível. Eu arrisco até a dizer que talvez o BioATP, o online, seja mais completo do que a aula deles presencial ali. Fora que os caras desenham bem demais. Eu não sei se é o Ângelo ou o Daniel, só sei que os quadros que eles fazem ali na plataforma ficam bom demais de entender. E nas férias eu até troquei ideia aí com a Poliana, que eu indiquei um livro que eu tava lendo aqui sobre aprendizado pra ela, porque ela manja muito dessa questão aí da neurociência do aprendizado. Então é uma pessoa que eu realmente confio, são profissionais de excelência e que você vai estar muito bem servido com eles. Pra física eu recomendo aí o Chamo Físico, eu acredito que é um dos cursos mais famosos de física do Brasil. Cara, esses assuntos que geralmente são mais chatinhos, ele fez com uma didática que foi muito tranquilo de entender, ele sempre dava muitos exemplos, brincava na aula, e eu já assinei o Chamo Físico online também, e a plataforma, a qualidade é excepcional, os exercícios que ele disponibiliza lá na plataforma, é de tirar o chapéu, você consegue até ver quantos % as pessoas acertaram, então é uma plataforma também muito completa e que vale a pena demais assinar. E por fim, na questão da química, tem o iQuímica, que eu tive aula com a Tati Loura aí, professora excepcional, divertida demais, você vai ver a aula dela, você ri até. E no iQuímica e a qualidade também, todos os professores lá, a qualidade dos cursos online deles são iguais ou até melhores do que o presencial. Se você interessou aí por esses cursos online que eu falei, que eu confio, que eu já utilizei também, os links deles estão aqui embaixo, inclusive eu consegui um descontinho especial aí pra vocês, comprando aqui no link. E agora, fugindo um pouco aí do momento merchan, vamos falar sobre um outro ponto que serve para as três, que é a questão de você gostar da matéria. Eu sei que muitas vezes, às vezes pode ser difícil gostar de uma parte, principalmente da física, que às vezes é muito maçante, da química, às vezes uma parte chatinha, que é o equilíbrio, mas tente de algum jeito ali se interessar de verdade pela matéria, tente enxergar alguma aplicabilidade prática, porque quando você está estudando e você coloca motivação de verdade naquilo ali, você gosta daquilo ali, seu cérebro consegue absorver e reter muito mais facilmente aquela informação. E por fim, o último ponto aqui é jamais negligencie as revisões. Ciências da natureza, como eu já falei, são muitos conteúdos e se você não estiver revisando, não só com os flashcards, mas com exercícios também, você vai começar a embolar, você vai perder o ritmo, você vai perder a manha ali, a agilidade. Então, revisão é o número 1 que tem que guiar seu estudo. E nesse ano, para revisar, eu utilizei basicamente 3 métodos. Eu utilizei os flashcards o ano todo. Até o meio do ano, ali até agosto, eu fiz listas de exercícios personalizadas. E por fim, ali mais pro final do ano, eu fiz provas antigas. E por que eu não gosto de colocar provas antigas ali desde o começo do ano? Não faz sentido você fazer uma prova antiga do Enem, sendo que você não vai saber a maioria das coisas que estão na prova. Você só vai ficar com a autoestima baixa, você vai estar achando que não sabe, e aí pode até te prejudicar. Então o que eu fazia? Eu ia e pegava alguns exercícios que eu achei legal e eu fazia listas personalizadas. E sobre o presente que eu falei no começo
começo do vídeo é justamente isso. Eu tô disponibilizando aqui 0800 totalmente de graça aí para te ajudar no seu aprendizado, para te ajudar aí nesse ano, porque eu quero ver você aprovado aí, eu sei como que é ruim estar nessa situação. Pré-vestibular é um momento chatinho, então eu quero fazer aqui o máximo que eu consigo, além de eu ter te explicado aqui certinho. Domingo ali eu ficava 2 horas fazendo cada lista dessa, e eu quero te dar aqui de presente mesmo, 0800 totalmente de graça. Tá o link aqui na descrição também para você baixar. Coloca uma vez por semana e vai revisando com elas, porque eu tenho certeza que você usando essas listas, depois no final do ano fazendo provas antigas, cara, não tem segredo, a matéria vai ficar na ponta da língua, você vai continuar com agilidade, você vai chegar na prova pronto para arrebentar, mandar 40 mais em natureza e ficar feliz o resto das suas férias inteiras, contar para todo mundo aí que você fez 40 mais. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha conseguido aí agregar valor no seu aprendizado. Espero que você saia daqui com novas percepções, que você consiga melhorar seus estudos para ficar mais perto ainda da sua aprovação, de bons resultados. E fica o convite aqui para você se inscrever no canal, porque eu tô sempre postando dicas de estudos aí baseado em evidências científicas, contando um pouco mais da minha trajetória, mostrando minha rotina. Eu tenho certeza que se você viu o vídeo até aqui, você vai curtir muito os conteúdos que tem aqui no canal. Além disso, me segue aí no Instagram, o link tá aí embaixo, o QR Code tá na tela aqui também, porque lá a gente consegue ter um contato mais próximo, a gente consegue trocar uma ideia, faço caixinha de pergunta também. Então é isso, muito obrigado pela atenção e eu fico muito feliz que você se dedicou em ver até aqui esse vídeo e até a próxima.